Olá, nós somos os alunos do sexto e sétimo período do curso de Direito aqui do Grupo Unis e hoje viemos abordar o tema tombamento. O tombamento possui fundamentação jurídica na Constituição Federal, no seu artigo 21, e também no Decreto-Lei número 25 de 1937, conhecida como Lei do Tombamento. Quais bens podem ser tombados? Entre os bens que podem ser tombados estão os bens imóveis e imóveis. Entre os bens imóveis, nós podemos citar casarões, igrejas, praças, monumentos e conjuntos históricos. Já os bens móveis, nós podemos citar quadros, esculturas, acervos históricos, monumentos arqueológicos e também manuscritos. Agora a pergunta: quem pode realizar o tombamento? O tombamento ele pode ser realizado em 3 esferas. Primeiro, na esfera federal, que é cuidado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Já na esfera estadual, ele é realizado por órgãos de preservação estaduais. Por fim, na esfera municipal, que ele é realizado conforme legislação própria. Estamos aqui na Igreja Matriz Divino Espírito Santo, localizada no centro de Varginha, a qual no seu acervo possui 5 imagens sacras, as quais foram tombadas no dia 30 de abril de 2019, trazendo grande relevância cultural e religiosa. Como acabamos de ver nossa colega Amanda mostrar os tipos de bens que podem ser tombados, estamos aqui no marco da cidade de Varginha, que é o Teatro Capitólio, em que eu falarei sobre os direitos e deveres do proprietário do bem tombado. Lembramos que o tombamento é um instituto em que o poder público interfere indiretamente no bem do particular, em que ele exige algumas obrigações, como proibição de demolição do bem tombado, a alteração das características da parede, fachadas. Ele precisa exigir ou pedir autorização pelo poder público para as reformas. Se o proprietário não possuir recursos financeiros para a reforma, ele pode entrar em contato com o poder público para solicitar solicitar um auxílio financeiro para a reforma e manter as características originais do bem tombado. Embora o proprietário do bem tombado tenha deveres, ele também tem incentivos, como isenção do IPTU, auxílio do poder público para reformas oriundas do desgaste ambiente. Lembramos que o bem tombado, ele também sofre, ele não só ele sofre restrição em si, nem proteção, mas com os imóveis vizinhos sofrem limitações para proteger a visibilidade. Diante disso que já foi apresentado, torna-se muito importante apresentar para vocês como que funciona o processo do tombamento, que é dividido em 6 etapas até chegar no processo do tombamento definitivo. A primeira parte é a instauração do processo. Esse processo pode ocorrer por provocação de qualquer pessoa ou então por iniciativa da administração pública. Através disso, ocorre a notificação do proprietário, caso que ele precisa ser formalmente comunicado, e também eu vou salientar para vocês que nessa etapa da notificação do proprietário, já podemos definir aqui que ocorre o tombamento provisório. Esse bem já fica garantido provisoriamente para o tombamento acontecer. Também, depois de acontecer a notificação do proprietário, o bem tem que ser analisado. Então, ele é analisado por pessoas técnicas dessa área para analisar o valor cultural do bem, e aí é produzido laudo, parecer, para fazer o estudo real daquele bem que futuramente será tombado. Com isso, o proprietário do bem, até então, pode promover uma defesa. E essa defesa, ele vai garantir o contraditório e também a ampla defesa desse proprietário do bem que está em questão. E, finalmente, ocorre também a decisão administrativa, em que a autoridade competente com relação a essa parte administrativa de tombamento vai decidir se vai ser aprovado ou não. No caso, na hipótese de ser aprovado, vai acontecer a inscrição no livro do tombo, que é o tombamento que estamos discutindo aqui, se tornará definitivo. Que aí, com a inscrição no livro do tombo, esse registro, já vai ficar tudo certinho para ser tombado aquele bem. E aí vai ser analisado todas as questões para garantir toda a eficácia de todo o processo que foi feito anteriormente, dito aqui para vocês. Então, o tombamento provisório, ele ocorre durante o processo, naquela fase que eu expliquei, que é da notificação do proprietário. E o tombamento definitivo ocorre no momento da inscrição no livro do tombo. Esse tombamento definitivo, ele possui efeitos permanentes.
seguintes. Então, é um efeito vitalício e aquele bem vai estar garantido o tombamento dele definitivamente. Vou explicar para vocês também que no tombamento provisório já ocorre restrições ao bem, enquanto no tombamento definitivo ocorre obrigações, gera obrigações ao proprietário e também gera alguns efeitos, que é a limitação do direito de propriedade e o dever de conservação do bem. Além disso, tem a fiscalização do poder público, por causa que uma vez que foi registrado no livro do tombo, ou seja, já existe o tombamento, é necessário que o poder público gere essa fiscalização para garantia de como que está sendo cuidado do proprietário em relação à preservação e conservação do bem que foi tombado definitivamente. O tombamento é um instrumento jurídico utilizado pelo poder público para proteger bens de valor histórico, cultural e artístico ou ambiental. No Brasil, ele é regulamentado pelo Decreto-Lei nº 25 de 1937 e pode ocorrer de diferentes formas, conforme o modo como ele é iniciado e conduzido. São eles os 3 tipos: de ofício, compulsório e voluntário. O tombamento de ofício ocorre quando o bem pertence ao próprio poder público. Nessa situação, não há necessidade de consentimento ou notificação de um proprietário privado, pois o Estado atua simultaneamente como titular do bem, como agente responsável pela sua proteção. Trata-se, portanto, de um procedimento interno da administração pública, sem conflito de interesse. Esse tipo de tombamento é comum em relação a prédios públicos, museus e outros bens já integrados no patrimônio cultural. Já o tombamento voluntário, por sua vez, acontece quando há concordância do proprietário do bem. Essa concordância pode se manifestar de 2 maneiras: por iniciativa do próprio dono, que solicita o tombamento, ou pela aceitação de uma proposta feita pelo poder público. Nesse caso, o processo tende a ser mais simples e rápido, pois não há oposição. Ainda assim, após o tombamento, o bem passa a ser sujeito a restrições legais, com a necessidade de autorização para reformas ou modificações, visando garantir a sua preservação. Por fim, o tombamento compulsório ocorre quando o poder público decide proteger determinado bem, mesmo diante da discordância do proprietário. Trata-se de um procedimento mais complexo, que envolve a abertura de processo administrativo, notificação do dono e possibilidade de defesa. Mesmo com eventual pugnação, o Estado pode concluir pelo tombamento, fazendo prevalecer o interesse público sobre o bem. Já passa a constar com proteção provisória, não podendo ser destruído ou alterado a decisão final. Nada melhor do que agora entendermos com grandes exemplos, que fica localizada na cidade de Boa Esperança, Minas Gerais. Lamartine Babo, que foi tombado pela prefeitura em 1997. Foi construído em 1969 em formato de violão. O grande motivo para o tombamento foi o seu grande valor histórico e cultural que fica aqui na cidade, aonde fica localizada na Praça Padre Júlio Maria. E o significado disso tudo é representar o laço afetivo e principalmente cultural do Lamartine Babo. E o segundo exemplo é a Casa da Cultura e Biblioteca Municipal, que fica localizada em Boa Esperança, Minas Gerais. Essa Casa da Cultura também é uma biblioteca municipal e foi tombada pelo Decreto 627 de 1998. Ela trata-se de uma antiga residência do Edith Carvalho. Ele fazia parte das famílias dos Junqueiras Carvalho Araújo. Foi construída em 1951 e adquirida pela prefeitura em 1988. E sabe o que mais me impressiona na Casa da Cultura? É que ela mistura diversos países, como Roma, Alemanha, Portugal. Então, o tombamento para essa casa foi essencial, porque ali podemos guardar e, principalmente, cultivar as origens. E garantiu que toda essa beleza não fosse destruída. E para melhor sedimentação jurídica, fizemos algumas perguntas ao procurador-chefe do município de Varginha, Dr. Evandro. Olá, eu sou Evandro Marcelo dos Santos, procurador-geral do município de Varginha. Estou procurador-geral desde 1º de janeiro de 2017
E de lá para cá nós já atuamos, né, numa série de ações judiciais e processos administrativos, dentre os quais, inclusive, aqueles que os alunos vieram aqui me perguntar sobre tombamentos e desapropriações de prédios públicos. O senhor, estando dentro de um órgão municipal, podendo presenciar e participar, explique para nós como se dá o processo de tombamento dentro da legislação do município. Bom, com relação ao tombamento, é muito importante dizer que a preservação do patrimônio cultural, do patrimônio histórico, isso é absolutamente essencial, porque isso é a memória do povo, né? Então, por esse motivo, a legislação trabalha com tombamento de prédios que são históricos. Existe um livro tombo, veja bem, chamado Livro do Tombo, e lá é registrado, né, as características do imóvel que foi tombado, as características, a data que foi tombado, o estado de conservação daquele imóvel naquele momento, quais são as peças, por exemplo, existentes naquele imóvel, os móveis que acompanham aquele imóvel também, que eventualmente também podem ser objeto do tombamento, né, e isso é feito através de normas municipais. Existe uma lei municipal, né, que segue, inclusive, o regramento de um decreto-lei de 1937, um decreto-lei que tem naturalmente força de lei federal, tá, mas os estados e os municípios também têm o poder normativo, isso é feito através de decreto do chefe do executivo, que determina o tombamento de um determinado patrimônio. A partir do momento que foi tombado esse patrimônio, ele passa a ter uma série de restrições administrativas, aos quais precisam ser acompanhadas aí pela administração pública de forma diuturna. Nós podemos, inclusive, explicar um pouco mais à frente, caso vocês queiram. Quais incentivos fiscais existem para auxiliar os proprietários de imóveis tombados? Perfeito. Isso me permite fazer um link com relação à pergunta anterior. Veja bem, a partir do momento que há um tombamento por ato do poder público, há uma restrição ao direito de propriedade. Veja bem, o proprietário ele continua sendo dono do imóvel, ele continua tendo a posse do imóvel, isso é importante que se diga. É diferente de uma desapropriação, onde o poder público ele passa a ter a propriedade e o antigo proprietário ele tem a expropriação do bem. O tombamento não é assim. Então, se eu vou fazer o tombamento de uma casa que tem uma história realmente que precisa ser guardada na memória, aquele proprietário ele permanecerá morando na casa, porque ele é o proprietário e ele ainda continuará com a posse. Porém, por muitas vezes, esse proprietário não tem recurso financeiro e precisa fazer a manutenção e conservação daquela obra. Numa situação como essa, existem programas específicos, como, por exemplo, isenção de impostos. O IPTU, que é o Imposto Territorial de Propriedade Territorial Urbana, nós podemos conceder isenção para os proprietários que tiveram o bem tombado e que, porventura, conservem esse bem. Naturalmente, aqui no município de Varginha, nós temos um conselho que faz a proteção do patrimônio público, chamado CONDEPAC, e o CONDEPAC é responsável por fazer essa fiscalização desses imóveis tombados. Se, porventura, o proprietário conserva esse imóvel, tá, realmente cuida muito bem dele, tá, anualmente é concedida a isenção. Então, no momento do lançamento do IPTU, esse proprietário faz a solicitação de isenção e o município concede a isenção para ele, logo ele não vai pagar imposto. Se, porventura, ele não conserva esse imóvel, o imposto ele é gerado e ele vai ter que pagar. Existem algumas localidades, inclusive, e veja bem, não há isso aqui, mas existem municípios nos quais, inclusive, se o imóvel tombado não for devidamente conservado, o valor do IPTU, inclusive, sofre um acréscimo. Tá? Então, são situações onde o município pode auxiliar, mas não só, porque por vezes é necessário a reforma também, o proprietário não tem recursos. Nós podemos falar um pouco mais à frente, caso vocês queiram. Como procurador do município de Varginha há mais de 9 anos, qual foi o tombamento mais importante em relação histórica do município em que o senhor presenciou ou participou? Perfeito. Se me permite, eu só quero fazer então um complemento àquela resposta anterior. Vamos imaginar que o proprietário desse imóvel tombado, e naturalmente, por vezes, é contrário ao interesse do proprietário, porque é uma restrição no imóvel. Ele não pode simplesmente chegar a partir dali e quebrar uma parede, trocar um azulejo, ele não pode alterar a fachada da casa. Então, há uma restrição administrativa. Mas, às vezes, esse proprietário, como tem o dever de conservar esse patrimônio que foi tombado, ele não tem recurso. Numa situação como essa, o município tem duas alternativas, isso é perfeitamente possível pela lei. O município pode assumir a despesa na reforma e na conservação, se realmente demonstrado no processo administrativo que o proprietário não tem recurso financeiro para isso, ou o município, se entender realmente que não é possível fazer essa reforma com o proprietário dentro do imóvel, aí o município parte para a desapropriação. Aí a desapropriação, esse imóvel é avocado, ele é retirado do proprietário e aí a propriedade passa a ser integralmente do município. Nesse período todo, eu já participei, já vi várias discussões de imóveis tombados, tivemos estátuas aqui, nós tivemos, inclusive, registros importantes, embora já mais antigo do que o período que eu estou no cargo, mas nós temos vários imóveis, nós temos o Museu Municipal, nós temos a Câmara Municipal, nós temos o Teatro Capitólio também, e nós temos principalmente o Cine Rio Branco. O Cine Rio Branco foi um marco, realmente, porque ele foi tombado não pelo município, mas pelo Estado. Os proprietários eram inúmeros, os proprietários não tinham condição financeira de custear a manutenção. O município de Varginha promoveu com a desapropriação, indenizou os proprietários, passou a ser o proprietário do imóvel e agora, juntamente com os órgãos de fiscalização do tombamento do patrimônio histórico e cultural, o município tem promovido a reforma daquele prédio, uma reforma cuidadosa e delicada, que a fachada tem que ser aprovada, os móveis que lá estão têm que ser aprovados também pelos órgãos de controle. Mas para nós fecharmos a pergunta de uma forma muito objetiva, lembrando sempre que a conservação não se dá só em prédios, ela se dá também em ambientes, e para tanto, nós temos um decreto do município estabelecendo como parque de conservação, tá, o Parque São Francisco. Então, ele é talvez um grande marco, porque ele é o grande pulmão e tem um cuidado ambiental com o município de Varginha.
Esperamos que o nosso trabalho tenha servido de melhor entendimento para o assunto tombamento.